compartilhar com vocês. Nós estamos no fim da nossa campanha. Quinta-feira é o nosso penúltimo dia. No domingo eu vou estar pregando tanto no culto da manhã como no culto da noite, que é o último dia da campanha. E eu queria convidar você a ficar em pé. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Com certeza você de alguma forma já ouviu falar dessa história, já conhece, principalmente você que é mais antigo na igreja. É uma história muito linda e eu quero trazer para você uma revelação do Senhor. Todos acharam? Lucas capítulo 7, versículo 11. Diz assim a santa palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui, vamos orar? Coloca a tua Bíblia sobre a cadeira, deixa ela aberta. Vamos falar com Deus, vamos preparar o nosso coração. Queria que você fechasse seus olhos e pedisse para Deus falar com você nessa noite. Nós estamos diante do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Deus do impossível. Ele diz na sua palavra, por meio do anjo Gabriel, que para ele não haveria impossíveis em todas as suas promessas. Existem muitas promessas que o Senhor já nos deu e que nós só precisamos tomar posse, porque Ele já disse que vai acontecer. Porém, existem outros milagres que fazem parte da sua natureza, da natureza bendita do Senhor, da natureza bondosa do Senhor, da natureza de amor do nosso Deus, que pode chegar até nós com milagres criativos, com milagres, como disse o apóstolo Paulo, milagres extraordinários, coisas que a gente nunca viu e o Senhor pode fazer. Peça para Deus nessa noite, fale: Senhor, fala ao meu coração, traz sobre o meu coração a revelação que eu preciso para experimentar os teus milagres no meu dia a dia, na minha família, na minha casa, que eu possa experimentar dos teus milagres, que eu possa ver dos teus milagres. Fala comigo nesta noite, Senhor. Amado Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar com a tua palavra nessa noite. E que por meio, Senhor, desse texto, dessa viúva, dessa mulher, Senhor, que estava diante dos teus olhos, nós possamos aprender algo grande nessa noite e sermos desafiados pelo teu Espírito para experimentarmos aquilo que está no teu coração. Nós sabemos quem tu és. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que para o Senhor não há impossíveis. E nós queremos, Senhor, acreditar em tudo que nós já sabemos. Nós queremos ficar firmes em tudo que nós já conhecemos, que nós temos ouvido, porque nós cremos no que nós temos ouvido e queremos ver com os nossos olhos. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. E nós, ó Deus, no poder do nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer ação de Satanás que tente nos impedir de receber a tua palavra. Então toda distração, toda preocupação que possa estar sobre o teu coração, meu irmão. E como você viu nesse teatro aqui, onde demônios podem estar soprando sobre você situações que te tirem da verdade, eu repreendo agora esses demônios em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor traga os seus anjos aqui para esse lugar, que encha esse lugar com os seus anjos, para guerrear as nossas lutas, para nos defender. E como o Senhor diz na tua palavra, que caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Vem com o teu poder agora, Senhor. Toma este lugar nas tuas mãos.
Toma esse lugar nas tuas mãos. Espírito de Deus. Meu irmão, ore ao Senhor e fale: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Abra a sua boca, fale para Deus, faça a tua oração nesse culto. Senhor, toma a nossa vida, toma a minha vida como pregador, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor seja Deus em cada ato da nossa vida agora, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso, Senhor. Tua presença é meu repouso, é o meu fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo. A rocha que é mais alta, a minha segurança, a fonte da minha sede. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, tua presença é meu repouso, é o meu fundamento, o meu alicerce, o meu melhor amigo. A rocha que é mais alta, a minha segurança, a água pra minha sede. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Nada, nada. Estou firmado na rocha e nada me abalará.
firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Senhor, Tua presença é meu repouso. É o meu fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo. A rocha que é mais alta, a minha segurança, a fonte da minha sede. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha, 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 E a fé? nada me abalará. E a fé? E a fé tens meu coração. Toma o nosso coração, Senhor. E a fé é minha canção. Toma o nosso coração, Senhor. E a fé tens meu coração. E a fé é minha canção. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Tens meu coração. És minha canção. Essa é a tua igreja, Senhor. Tens meu coração. Deixa o Espírito de Deus tocar você. És minha canção. Espírito de Deus, toca-nos nesta noite, Senhor. Tens meu coração. Toca-nos, Senhor. Ora, baixará.
morte, ninguém pode nos afastar do Senhor. Estou firmado na rocha, nada me abalará, nada. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Nem morte, nem vida, Estou firmado na nem anjos, nem principados ou potestades, nem profundezas, nem altura, nada me abalará. Estou firmado na rocha, 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 nada me abalará. Dá um abraço no teu irmão e fale para ele: você está firmado na rocha, meu irmão. Dá um abraço no teu irmão que está perto de você e fale para ele: você está na rocha, a rocha é Jesus. Fala para o teu irmão: ninguém vai nos vencer, ninguém pode nos vencer, nós somos mais que vencedores. Fala para o teu irmão: nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Você que está firmado na rocha, se assente. O texto que nós lemos fala de um milagre. Mas eu queria, antes de entrar nesse texto, deixa eu fazer algumas perguntas que eu estava pensando na hora da ministração. Será que nós estamos realmente preparados para milagres? Escute antes de você falar qualquer coisa. Será que nós estamos realmente preparados para milagres? Escutou? Será que nós estamos realmente preparados? Nosso coração está preparado para milagres? Porque todos que estão aqui acreditam em milagres. Todos que estão aqui acreditam em Deus, acreditam em milagres. Mas será que nós estamos preparados para milagres? Porque eu não sei quanto você, mas eu vou falar de mim, tá bom? Eu, quando não conhecia Jesus, e até mesmo depois que eu conheci Jesus, eu já fui tão frustrado na minha vida. Eu fui tão frustrado com coisas que eu esperava de pessoas, às vezes de mim mesmo, coisas que eu esperava de mim, que eu não consegui fazer, que eu fiquei frustrado. E essas frustrações, essas expectativas que nós temos, muitas vezes na vida dos outros e na nossa vida, vão estabelecendo dentro de nós um padrão de como que as coisas acontecem na nossa vida. Ele vai nos ensinando como que as coisas funcionam. Só que milagre não funciona segundo padrões. Nós temos falado sobre isso aqui, eu tenho conversado com vocês sobre isso. O Deus que é todo poderoso é um Deus criativo. Eu venho brincando com vocês com o exemplo do mar Vermelho, mas é para que você não esqueça. Lembra? Moisés estava lá fechado, não tinham por onde sair. Qual seria a coisa mais racional a se fazer? Um Deus que colocou uma nuvem e uma coluna de fogo guardando Israel, e o inimigo estava lá. Qualquer um de nós pensaríamos numa forma de vencer o inimigo. Qual seria a forma? A nossa forma seria: Deus mandaria Moisés levantar a vara e cairia todo mundo morto lá. Só que o nosso Deus é um Deus criativo. Ele faz aquilo que ninguém poderia imaginar. Ele faz com que Moisés vire para o outro lado e fale assim: levanta a tua vara que o povo vai passar com os pés enxutos ali. Ninguém podia imaginar um negócio desse. Ninguém podia esperar um negócio desse. Porque nunca tinha sido feito.
Nunca ninguém tinha visto isso. Então nós estamos falando de um Deus criativo. E estamos falando de pessoas como nós, que por causa das nossas frustrações, por causa das nossas dificuldades, de tantas coisas que nós vivemos na nossa vida, nós acabamos impedindo esse sobrenatural de acontecer em nós. Eu lembro de uma ilustração de uma pessoa que ela fez aniversário. Isso só aconteceu com essa pessoa, tá bom? Se tiver alguém que aconteceu igual, é mera coincidência. Mas ela fez aniversário, e aí ela levantou de manhãzinha, e ela chegou na cozinha, não tinha nenhum bilhete da esposa, os filhos não deram um beijo nele. Ele falou: estão preparando uma festa escondida para mim. E aí ele pegou, foi trabalhar. Chegou no trabalho, 8 horas de trabalho, ninguém falou um parabéns para ele. E ele falou: está todo mundo preparando uma festa surpresa para mim. Chegou em casa. Quando ele chegou na casa dele, não tinha um carro estacionado na porta. Ele falou: esconderam os carros. Está todo mundo escondido. E quando ele entrou na casa dele, ninguém estava esperando ele. No sentido de não tinha festa nenhuma. O que aconteceu? Aconteceu que ele criou uma expectativa de uma coisa que não ia acontecer, que não tinha sido preparada. E aquilo frustrou o coração desse homem. A partir do momento que pessoas são frustradas, elas começam a não esperar mais nada. Sabia disso? Eu quero te fazer uma pergunta desse exemplo, que é verdadeiro, viu? O outro ano, quando ele levantou e não teve um bilhetinho na cozinha, ele achou que alguém estava preparando uma festa surpresa. E quando ele chegou no serviço, ninguém deu os parabéns para ele. Ele achou que alguém estava se escondendo para fazer uma festa surpresa. Mas e se estivessem? E se as coisas tivessem mudado? Mas agora ele não está esperando mais nada. Agora ele não espera mais nada. Ele está preso numa experiência que ele teve. Eu vou pegar um exemplo. Eu vou pregar essa pregação do pastor Paulo Manzoni, que eu achei fantástica, mas eu vou pregar ela numa outra ocasião. Mas vou pegar o exemplo de que o pastor Paulo Manzoni falou no Congresso Voa, sobre pulgas. Já viram pulga? Essa geração sabe o que é uma pulga? Hã? Existe pulga ainda? Existe pulgas? Na minha época tinha muita pulga. Pulga e piolho, irmãos. A minha geração sabe muito bem o que é uma pulga e um piolho. Vocês nem sabem o que é uma latinha de Neucid. Só os antigos sabem o que é uma latinha de Neucid e um lenço na cabeça. Eu não sei como nós estamos vivos. Eu não sei como nós estamos vivos. Mas nós estamos vivos. Um dia eu explico sobre isso, não agora. Mas existe um estudo de que se você colocar umas pulgas dentro de um lugar, e esse lugar tem uma cobertura, a pulga começa a pular e ela bate nessa cobertura. E depois de um tempo, ela para de pular. E ela começa só a andar. A pulga. E depois você pode tirar a tampa. Porque ela não pula mais. Por que ela não pula mais? Porque ela já pulou, já deu tanta cabeçada, que ela fala, não é por aí, não vou mais pular. Eu acredito que a questão de milagres, essa questão de milagres, da presença de Deus, que nós acreditamos, que nós sabemos que ela existe, que milagres são feitos.
mas por causa de experiências nossas, de frustrações, nós acreditamos que o milagre vai acontecer sempre na vida do outro, sempre com ele, nunca comigo. E uma vez que eu não crio expectativas para milagres, uma vez que eu não me abro para que o milagre aconteça, dificilmente ele vai acontecer. Porque eu já tenho conhecimento de quem é Jesus. É diferente de quem não tem o conhecimento de quem é Jesus. Mas quem já tem o conhecimento de quem é o Senhor Jesus, precisa ter uma expectativa de milagres, precisa estar aberto para milagres. Para quando eles acontecerem, nós atribuirmos e darmos glórias a Deus, atribuirmos o milagre a Deus e darmos glórias a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com outrem. Ele não vai dar a glória dele para outro. Ele espera que você dê a glória a ele. Então, como que ele vai fazer um milagre na sua vida que primeiro você não está nem vendo, não está nem reconhecendo? E se de repente você vê, é capaz de você ainda dar aquele milagre à sua força, à tua capacidade, à tua forma de agir. Essa questão é uma questão que nós precisamos pensar muito sobre essas frustrações, esse aprisionamento que já aconteceu na nossa mente. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou te falar sobre o povo de Israel. Israel ficou 420 anos debaixo da escravidão do Egito. E quando eles saíram do Egito, olha só, que loucura. A gente lê a Bíblia e a gente fala assim, não é possível que eles fizeram isso. Mas nós somos iguaizinhos. 420 anos presos. E agora eles foram libertos. Como é que eles foram libertos? Vendo 10 milagres acontecendo. O último, a morte dos primogênitos. E depois, como é que eles foram livres? Atravessando o Mar Vermelho. Não, mas só o Mar Vermelho, apóstolo? Não. Eles andaram, chegaram num lugar onde a água era amarga. E Deus fez a água ficar doce. E depois eles foram para 70 palmeiras, onde o Senhor os abrigou ali. E depois eles foram para o Sinai. E em vários desses momentos, sabe o que eles fizeram? Eles murmuravam e falavam para Moisés assim, nós viemos aqui para morrer? Você nos trouxe aqui para nos matar? Não tinha lugar suficiente no Egito para nós morrermos? Você nos trouxe aqui para nos matar nesse deserto? Mas espera aí, gente, eles tinham sido soltos do Egito de forma maravilhosa, foram milagres. O que está acontecendo com esse povo? É um povo que estava com uma mente ainda aprisionada. Eles estavam presos nas suas frustrações. E ainda que eles estivessem vendo milagres, preste atenção, você vê milagres. Você vê milagres. Você vê milagres na vida de vários irmãos, você vê milagres na igreja, você vê milagres na vida de outros, você vê milagres na internet. Mas o que acontece com você? A mesma coisa que acontece comigo. Se eu não vigiar, as minhas frustrações fazem eu acreditar que isso é só com os outros. Que eu vou morrer sem ver as bênçãos de Deus na minha vida. É óbvio que eu com 62 anos, me converti desde os 21 anos de idade. Nunca me afastei do Senhor. É óbvio que hoje eu tenho uma expectativa muito maior. Mas você que é novo, ou você que não busca uma experiência maior com Deus, essas frustrações vão te parar, vão te aprisionar. E você que foi chamado por Deus para ser como uma corça, para pular, para saltar, para correr e não se cansar, daqui a pouco você está que nem uma pulga, não pula mais porque alguém colocou um limite sobre você. Você não avança mais porque você já deu tanta cabeçada que você acha que não adianta mais. Eu quero caminhar um pouquinho com você nessa história aqui, porque essa história está acontecendo num lugar chamado Naim, uma cidade, um vilarejo, uma vila muito pequena. Jesus estava em Cafarnaum, e ele vai sair de Cafarnaum e agora ele vai lá para Naim, 50 quilômetros de distância. Você tem que guardar essas coisas. 50 quilômetros de distância. A Bíblia está dizendo no versículo que
no dia subsequente, um dia depois do quê? Um dia depois que ele realizou uma cura que ele fez no servo de um centurião. Quem que é um centurião? Era um oficial romano que tinha 100 soldados debaixo da sua guarda. Esse centurião, por conhecer alguns judeus, o seu servo estava muito doente, ele manda chamar Jesus e fala para Jesus assim: Jesus, eu gosto muito do meu servo, ajuda-me, cura ele, por favor. E aí Jesus fala assim: eu vou até lá. Mas ele fala assim: não venha. Não venha porque a minha casa, a minha prática, o senhor não vai entender, o senhor não vai gostar. Uma palavra só tua, uma palavra sua, ele vai ser curado. Só manda uma palavra. E Jesus olha e fala assim: nem em Israel eu vi tamanha fé. E ele fala: vai, pode ir lá que já aconteceu. Quando esse centurião chega, o seu servo já está curado. Depois deste milagre, deste homem, Jesus sai da sua cidade de Cafarnaum e ele vai em direção a Naim. 50 quilômetros. Era uma região muito conhecida por Jesus. A 8 quilômetros de Naim tem o Monte Tabor, que é onde Jesus subiu no Monte da Transfiguração. Nós estamos no primeiro ano do ministério de Jesus. Jesus está começando o seu ministério. Ele ainda não é muito conhecido. Os milagres estão começando a acontecer. E agora Jesus sai e vai para esse vilarejo. 50 quilômetros é praticamente um dia de viagem. Um dia de viagem. E nós estamos falando de uma cidade que está no alto de uma colina. Ele tem que subir essa colina. Eu quero que você entenda todo o esforço de Jesus para chegar nesse lugar. E agora Jesus, quando está chegando nesse lugar, na porta da cidade está saindo um cortejo com um jovem morto, filho de uma viúva, filho único dessa viúva. Provavelmente nós estamos aí, se Jesus foi direto para essa viagem, nós estamos chegando no final do dia. O judeu diante de uma morte, ele tem 2 pontos que são extremamente importantes diante da morte. Um ponto é respeito à família. Quando alguém perde um filho ou perde alguém, eles choram juntos, eles se envolvem, eles participam daquilo. A questão era tão séria, dessa questão do choro, de sentir dor junto com as pessoas, que quando alguém tinha uma família muito pequena e ela não tinha muita gente, eles tinham um grupo chamado de carpideiras. Não era quem carpia, não. Eram mulheres que eram contratadas só para chorar no velório. Verdade. Eles tinham um grupo de pessoas que eles pagavam para chorar. Olha o respeito que eles tinham pela família. Porque a família está sentindo dor, todo mundo tem que sentir dor. O apóstolo Paulo falou assim: chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Era comum isso, fazia parte da cultura. Então, 2 pontos importantes diante de uma morte, era o primeiro, o respeito à família. O segundo é o respeito ao morto. O morto, em Israel, ele tem toda uma forma de ser preparado. Ele é banhado, o corpo dele, ele é envolvido num linho limpo, fino, limpo, branco. Da mesma maneira que você veio sem nada, você vai voltar sem nada para Deus. E esse corpo tem que ser enterrado no mesmo dia. Por quê? Porque é uma falta de respeito. Se ele morreu, ele começar a cheirar mal. É uma falta de respeito com o morto. Então tem que ser preservado o corpo dele. Ele tem que ser enterrado antes das 24 horas. Por isso que o desespero da família de Marta e Maria querendo chamar Jesus por causa de Lázaro, porque se Jesus tivesse que ressuscitar Lázaro, tinha que ser naquela hora, porque Lázaro tinha que ser enterrado, tinha que ser sepultado. Então, nós estamos imaginando agora que Jesus saiu de Cafarnaum, andou 50 quilômetros, fez um dia de viagem, está chegando agora no fim do dia, ou próximo ao fim do dia, em Naim, e está vendo essa mãe saindo com o seu único filho. Bom, entenda uma coisa, o único filho de uma mulher que já é viúva, é o fim. É o fim. Dentro de uma cultura oriental, é o fim. Porque a mulher depende do homem
e se morre o marido dos seus filhos. E agora ela já não tinha um marido e perdeu o filho. Então essa mulher agora tem um monte de gente andando com ela, sofrendo com ela, porque é o fim. Essa mulher vai se tornar ou uma escrava de alguém, para ganhar algumas migalhas e continuar vivendo, ou ela vai se assentar em algum canto para receber esmolas. Seria o fim dela naquela cultura, naquela época. E Jesus vai ao encontro desta mulher. E aqui nós temos duas coisas importantes que nós vamos aprender com Jesus. Nesse texto nos mostra duas coisas importantes. Primeira coisa que Jesus nos mostra é a questão da história. Fale comigo, da história. Uma coisa, irmãos, é a história com Jesus e outra é a história sem Jesus. Fale comigo, uma história com Jesus e uma história sem Jesus. Bom, a história sem Jesus daquela mulher é que provavelmente quando ela passou pelas portas da cidade, porque o cemitério era colocado fora da cidade, tem isso também, nunca era dentro da cidade. Quando ela estava atravessando aquela porta com o seu filho, você pode imaginar? Pode imaginar? Eu consigo imaginar, porque eu já vivi isso. Eu já vi a morte do meu pai e já vi a morte do meu irmão. E você passar pela segunda vez pelo mesmo lugar, você olha e está vendo aquilo se repetir. A minha história está se repetindo. Eu perdi meu pai, perdi meu irmão. A minha história está se repetindo. Eu perdi meu marido e agora eu perdi o meu filho. Mas uma coisa é a história sem Jesus. A vida de uma pessoa sem Jesus é uma vida sem perspectiva. É uma vida sem esperança. É uma vida onde você vê a coisa e já estabelece o fim dela. Por exemplo, eu falei para vocês de situações em que as pessoas, por causa da frustração, elas não esperam mais nada. Muitos crentes, agora por favor, me ajuda. Posso pedir uma ajuda? Posso? Olha para o teu irmão e fala, não é com você agora. Obrigado. Então olha para mim agora, já que você falou que não é com o teu irmão. Mas muitos crentes, acredite, quando eles veem uma situação ruim na sua vida, eles já sentenciam essa situação como sendo a final. Eles olham e falam assim, eu estou com um problema no meu casamento. Como é que a pessoa já olha? Vai acabar. Então ela já começa a pensar, ainda que ela fale assim, ela é crente, eu estou falando de um crente, estou falando de crente. Ainda que ela fale assim, não, Deus vai mudar o meu casamento, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer. Ela começa a pensar, se ele me deixar, eu vou ficar com metade da casa. O cachorro, eu não vou dar para ele. Os filhos vão ficar todos comigo. Mas Deus vai me abençoar, Deus vai fazer um milagre no meu casamento. Deus chega aqui na igreja, é uma fé. Mas quando chega em casa, começa a olhar. A televisão eu vou dar para ele, pode levar. Esse sofá não, eu que paguei, foi com o meu dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por causa de frustrações e por causa de uma história sem Jesus, nós sentenciamos a situação antes dela terminar. Porque nós já vimos o fim de muitas outras. Nós já vimos o fim de casamentos. Nós já vimos, por exemplo, um filho se afasta. Ou um filho tem uma atitude errada. Qual que é a sentença? Não tem mais jeito. Vai para o inferno. Não volta mais. Perdi. Na igreja, não, Deus vai trazer meu filho de volta. Não, Deus é Deus. Mas quando chega em casa, o seu coração é tomado por essa desesperança, é tomada por essa realidade de coisas que já viveu, que já experimentou, e aí vem aquela conversa na alma, né?
bem representada aqui pelo demônio do lado falando, porque, meu irmão, ainda que você não acredite, isso é o que está acontecendo. Não é uma lutinha de dois anjinhos, não. Não tem anjinho com arquinho e um outro anjinho com garfinho. Não, são anjos, são demônios. Os anjos de Deus são anjos de Deus e os anjos que estão do lado do inimigo são demônios. E essa guerra está aí, na nossa alma. E se você tem essas frustrações, se você tem essas situações de desesperança na sua vida, os demônios ficam te agindo todo o tempo. Porque eles já sabem quem você é. Ele já viu a sua história. Ele sabe como você experimentou as coisas. Como você reagiu diante das coisas. Então ele fica soprando esse vento do inferno sobre a sua cabeça, dizendo que com você não vai acontecer nada de bom. Por quê? Porque você já viu isso acontecer uma vez na sua vida. Você já viu a morte. Você já viu na sua família pessoas que quebraram o casamento. Você já viu na igreja pessoas que perderam filhos. Você já viu. E agora você está numa luta aí com você. Eu creio. Eu estou firmado na rocha, estou firmado na rocha. Mas a hora que você sair, parece um prego na areia, né? Saiu daqui, 5 minutos já está pensando, já está sendo envolvido pelo inimigo. Uma das coisas que isso só vai mudar na sua vida, quantos aqui querem saber como é que isso muda na vida? Levanta a mão, quem quer saber? Quer saber? Eu vou te falar. Como é que isso muda na vida? Só tem uma forma disso mudar na sua vida. Não tem duas. É lendo a palavra de Deus. Não tem outra. Não é YouTube. Não é Google. É lendo a palavra de Deus. Deus falou em Deuteronômio assim, ó. Ensina esta lei aos teus filhos. De manhã, de tarde, de noite, fale para eles do que eu fiz. Sentado, deitado, de pé, escreve nos umbrais das portas, escreve na sua testa, escreve para que eles vejam isso o tempo inteiro, para que isso entre dentro deles. Porque a mesma experiência que você teve de ver a história se repetindo na sua vida, eu também tenho. A mesma situação que você tem de ter visto a sua história se repetindo, enterrei meu marido, agora enterro meu filho. Histórias que você olhava assim, eu já tive fracasso nessa empresa, estou tendo fracasso nessa outra empresa. Eu fico mudando o nome da empresa e todas elas eu vou tendo fracasso. E você já pensa já em mudar o nome da empresa, já pensando de novo em fracasso. Essas mesmas experiências que você tem, eu também tive. Qual a diferença? Você tem que encher o seu coração da palavra de Deus. Porque sabe o que vai acontecer? Na hora que o demônio chegar perto de você e soprar, não vai dar certo, você tem dentro de você a palavra. Sabe que o Salmo 119 fala? Guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você não tiver a palavra de Deus dentro do seu coração, você não vai resistir. Não tem outra forma. Por que não tem outra forma, apóstolo? Tem que ter uma forma mais fácil. Não tem outra forma. Por que não tem? Porque Deus disse que esta é a forma. E eu acredito no que Ele falou. Se você quiser acreditar em outra coisa, é um problema que você vai levar para você. Se Ele, como Deus, disse que esta é a forma de nós estabelecermos a verdade na nossa vida e nos firmarmos nessa verdade, então eu preciso, como crente, entender que eu preciso ler a palavra de Deus. Ah, mas apóstolo, quando eu leio a palavra de Deus me dá sono. Ótimo, então leia toda noite quando você for dormir. Assim você já dorme. Não, mas não é pecado. Não é pecado não. Eu já dormi muitas vezes lendo a Bíblia. Aliás, quando eu era jovem, eu tenho vários livros na minha casa que quando você abre o livro, você vai ver um negócio assim, uma meia-lua na frente do livro, cheia de óleo. Não é unção, não é que eu dormia em cima do livro, com a testa toda cheia de óleo, eu não tinha tomado banho ainda, então eu ficava com aquela testa de óleo no livro.
Leia, porque agora nós temos uma outra história. Uma é a história do marido que veio e morreu, enterraram, não tinha saída. Sem Jesus não tem saída. Mas agora nós temos uma outra história. A história onde Jesus chega perto. A história que Jesus participa. Deixa eu te fazer uma pergunta. A história de Cafarnaum, lembram que eu falei para vocês do centurião? Quem é que pediu para Jesus curar o servo? O centurião. Agora, quem é que pediu para socorrer essa mulher? Quem que pediu para socorrer essa mulher? Onde você leu no texto que alguém pediu ajuda para essa mulher? Segunda coisa que eu quero te desafiar a fazer. Vejam aí como é que Jesus descobriu que era mulher. Porque também tem uma outra coisa que eu não falei para vocês. Mas quando as mulheres estavam diante de um enterro, elas se vestiam todas de preto. Com lenços na cabeça. E diz o texto de forma muito clara, porque essa palavra que está dizendo assim, que Jesus olhou para essa mulher, está falando que Jesus sabia quem ela era. Jesus o quê? Essa palavra, vendo a Jesus no português, parece que Jesus olhou e falou assim, é ela. Não, não, não. Não é isso que está falando no original. No original está dizendo assim, ó, no meio daquelas mulheres, Jesus falou assim, é ela. Sabe por quê? Porque ele sabe todas as coisas, ele sabe quem nós somos. No grego, quando os apóstolos, os discípulos leram isso, eles sabiam o que Jesus estava fazendo. Ou seja, Jesus andou 50 quilômetros para ir em direção àquele ofício fúnebre, antes que aquela criança fosse, aquele jovem fosse enterrado. Jesus para, olha para a mulher e sabia quem era a mulher, e ele falou assim, ó, não chores mais. Novamente vem aquela situação que é estranha, né? Porque é normal chorar no enterro. É normal para quem não tem mais esperança. É normal para quem está vivendo o primeiro enterro. Mas não é normal para quem tem Jesus diante de si. E Jesus fala de novo para aquela pessoa, como ele falou para Maria, lembra que eu falei para vocês de Maria? Maria perde Jesus, e Jesus fala para Maria, por que você está me procurando? Ué, mas não é normal uma mãe procurar o filho? É porque, novamente, quando você tem a presença de Deus, você tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer. Jesus fala para a mulher assim, ó, não chore mais. Não precisa chorar. É como se Jesus falasse para você, escute, eu quero que você escute Jesus falando com você. Porque quando eu falo, o Espírito Santo pode falar com você de forma diferente. Isso se chama palavra rema. A palavra que eu estou falando aqui é a palavra logos. É a que eu falo e você escuta. Mas a palavra rema é aquela que entra no teu coração. Escute, a tua história vai ser diferente. Porque Jesus está na sua história hoje. Você já viu uma vez dando errado? Só que a segunda vez agora tem Jesus. Vai ser diferente. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar, porque se eu acredito nisso, eu estou pronto para ver as coisas acontecer. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nunca se viu. Isso é fé. É quando eu olho e falo, eu tenho certeza que vai acontecer. E sabe o que diz em Hebreus 11:6? Que Deus se torna o presenteador, o galardoador daqueles que creem. Ele abençoa os que creem. Agora, essa mulher não pediu ajuda, essa mulher não pediu nada, mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Outra coisa que eu quero que você entenda nessa história, Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe o que você precisa. Não tente querer controlar as coisas e dizer para Jesus como que ele tem que fazer. Habitue-se, aprenda a confiar que ele sabe o que ele vai fazer. Uma das coisas que eu tive que esperar na minha vida foi isso. Aprender na minha vida, foi isso. Aconteceu recentemente. Eu estava com um problema enorme aqui na igreja e a situação não deu certo. E eu olhei e falei assim, não deu certo,
É porque não deu certo, então vou lá, vou ter que fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer outra coisa. Aí chegou uma pessoa e falou assim, ó, vamos fazer tal coisa. Eu falei, não vamos, porque não vai dar certo. Mas a pessoa falou assim para mim, vai dar certo. E aí eu fui e fiquei pensando em Deus, o que Deus me falaria sobre aquilo. Meu coração se encheu de fé. Deus me capacitou para enxergar aquilo que eu não conseguia enxergar, porque isso é fé. E a coisa aconteceu. A coisa mudou. A coisa foi feita. Eu estou falando das minhas experiências, você tem que experimentar isso. Na sua empresa, com a sua família, com os seus filhos. Não é porque você já viu que teve filhos que se afastaram da igreja e foram embora e fizeram bobagem e se afastaram, casaram na bruxaria, na macumba, tem filhos, estão... Você olha e fala assim, acabou. Não acabou não, você tem Jesus, a tua história é outra. Você tem que olhar agora e falar, eu estou esperando o milagre de Deus. Eu estou firme na rocha, nada vai me abalar. Pode acontecer o que for à minha volta, eu sei aonde eu estou firme. Aquele que me disse, que me deu a promessa, ele é fiel para cumprir. Qual foi a promessa? Ensina a criança no caminho que deve andar, depois ela vai voltar. Então eu estou firme nessa promessa. Agora é com ele. E se depender dele, o que vai acontecer? Ele vai cumprir a sua palavra. Sabe quando que ele não vai cumprir a sua palavra? Quando você falar que não é possível. Porque sem fé... Fala mais alto, porque teu vizinho não sabe desse versículo. Porque sem fé... é impossível agradar a Deus. Ah, então eu posso impedir Deus de fazer um milagre? Lógico que pode, leia a palavra. Teve lugares que Jesus entrou que ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não acreditavam. Então como que Deus vai fazer milagres num ambiente de incredulidade? Se Jesus, que é Deus, não fez, não espere que agora ele, com o Espírito Santo que está entre nós, vai fazer. Ele já nos ensinou como que ele faz. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Uma é a história de quem não tinha Jesus. Ou talvez a história sua, tendo Jesus, mas sem confiança. Porque agora você tem que encher o seu coração de confiança, você tem que ter uma nova história com Jesus. É uma nova história. Mas tem uma segunda coisa que esse texto nos ensina. Você percebeu que Jesus sai dali, ele vai até Naim, e o versículo diz que tinha uma grande multidão com ele. Amém? E quando a mulher está saindo de dentro da cidade com o corpo do seu filho, também tinha uma grande multidão. Duas multidões. E aqui vem a questão do Salmo de número 1. Está escrito no Salmo 1 assim, ó, digas com quem andas que eu lhe direis quem és. Não está escrito isso. Está escrito assim, ó, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda, não anda no caminho dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Nós somos cercados de pessoas. É o teu marido, é a tua esposa, são teus filhos, a pessoa que trabalha com você. Esse negócio aqui que o anticristo usa de maneira tremenda na nossa vida. Nós somos cercados de gente. Tem gente que você nunca viu na vida, mas se assiste tanto, você segue tanto que já parece que é até da tua família. Né? De tanto que você... Eu não sigo ninguém, irmãos. Não adianta você falar assim, mas você não me segue. Não sigo, só sigo Jesus. Eu vejo um monte de coisa, não tem como não ver. Entra. Mas nós somos cercados por um monte de gente. Concorda? É família, amigos. Aí você começa a tomar decisões por Jesus. Você começa a dizer assim, não, agora eu vou andar com Jesus. Agora eu vou fazer tudo certinho. Agora eu vou dar dízimo, eu vou no culto, eu vou adorar. E a partir de agora nada mais de problema acontecerá na minha vida. No outro dia acontece um problema. Aí você olha,
você vê de novo o primeiro caixão saindo. Você fala, nossa, de novo. Mas não se esqueça, você está numa nova história, amém? A sua história agora tem Jesus. O que você agora precisa? Está numa multidão onde a expectativa é outra. Em nenhum lugar Jesus nos ensina que nós não vamos ter problemas. Aliás, Jesus disse que os filhos das trevas são mais espertos do que nós. Jesus em nenhum lugar ele nos ensina que nós não vamos passar por problemas. Mas ele nos fala que nós somos mais do que vencedores diante dos problemas. Então eu preciso me cercar de pessoas que quando eu passar por uma dificuldade, essas pessoas me levem para a vitória. Aquelas pessoas que andavam perto de Jesus, estavam cheios de expectativa. Você imagine se você andasse com Jesus do teu lado, como que seria a sua fé? Fala para o teu irmão, grande fé. Sim ou não? Você ia ter uma grande fé. Você ia andar do lado de Jesus, você ia ver ele fazendo, o coxo andando, o cego vendo, o surdo ouvindo. Você ia estar... Aí de repente você vê Jesus indo em direção a um enterro. Jesus fala para a mulher, não chore. E você? Aí Jesus fala assim, para o cortejo, para. E Jesus fala assim, ô menino, levanta, você. E a outra multidão? Eu vou te falar como funciona a outra multidão. A outra multidão eu vou te falar porque eu vi isso nos outros textos, onde Jesus vai ressuscitar outras pessoas. E a pessoa fala assim, está morto, como é que vai ressuscitar? Acabou. Mas se você anda com um grupo que tem uma expectativa de milagres, você vai ser envolvido num ambiente de milagres. Eu não entendia isso. Quando eu era legalista, tradicional, eu combatia muitas coisas. Por exemplo, culto de milagres. Eu falava, por que culto de milagres? Todo culto tem milagre. Eu era assim. Culto do Espírito Santo. Por que culto do Espírito Santo? Todo culto tem Espírito Santo. Eu era assim. Fica tranquilo, só eu. Até que eu entendi que quando a gente cria um ambiente que quer a mesma coisa, a coisa vai acontecer. Até que eu entendi que quando a gente fala assim, um culto de milagres, quem vem em culto de milagres? Quem quer ver o ambiente está pronto para... Aí eu comecei a entender. Olha só, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lembram desses 3 jovens? Diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor manda fazer uma estátua de 6 metros de altura e ele fala, quando tocar o som da pífara, da arca, da gaita, do saltério, quando tocar, todo mundo se ajoelha. A multidão, o que fez aquela multidão? Ficaram só os 3 em pé. Só os 3. Não é porque todo mundo está numa direção que é a melhor direção. Você precisa saber qual multidão acompanhar. Porque tem uma multidão indo para o inferno. E eles acreditam que eles estão no caminho certo. E eles vão tentar te convencer que eles estão no caminho certo. Vocês viram aqui algumas representações. Deus não vai fazer um milagre em mim. Deus não vai fazer isso comigo. Deus não vai. Esse de Deus não vai, tem uma multidão que acredita assim. E eu preciso me cercar de pessoas que têm um outro coração. Deus vai fazer. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de promessa. Ele é um Deus que faz o impossível. É um Deus que vai fazer diferente. E eu vou esperar nele até ele fazer acontecer. Eu tenho uma frase aqui que você já deve ter me ouvido. Está escrito em 1 Edson, capítulo 12, versículo 15.
Estou brincando, hein? Mas é uma frase assim: se não deu certo ainda, é porque não terminou. Porque quando terminar vai ter dado certo. Ué, mas como que você sabe? Eu tenho certeza. Não é que eu acho, eu tenho certeza. Mas está dando errado, porque ainda não terminou. Porque quando terminar vai ter dado certo. Essa é a minha fé. Mas de onde vem essa tua fé? Daquilo que eu já li. Daquilo que está dentro de mim. Não é por meio da minha história, porque a minha história viu meu pai, minha história viu meu irmão, a minha história viu uma família sendo dizimada, a minha história viu fracasso, a minha história é cheia de tristeza. Mas eu não tenho mais essa história, eu tenho uma segunda história. E agora eu me cerco de gente que anda dentro dessas histórias. Se eu vejo alguém que tem uma história diferente, que vem combater aquilo que eu creio, o que eu faço? Vou jogar fora essa pessoa? Não, eu só não vou deixar ela agora me influenciar. Eu vou andar com pessoas que podem me influenciar para o que é certo. Eu não preciso jogar fora ninguém. Eu só preciso saber para quem que eu vou dar ouvidos. Eu não preciso jogar fora ninguém. Eu só preciso saber para quem eu dou ouvidos. E nós, homens, somos especialistas em ouvir sem escutar. Sim ou não? Nós homens ficamos assim, a esposa vai falando e a gente. Aí ela, e vai falando, e você, daqui a pouco a cabeça fala assim, você escutou alguma coisa? Porque ela vai te perguntar. Aí você acorda, aí ela fala, você escutou o que eu falei? Sim. Nós homens somos especialistas nisso. É uma verdade. Então eu preciso saber a hora que eu abro o meu ouvido para aquilo que é bom e para aquilo que não é bom. Eu tenho que fechar meu ouvido. Porque as multidões estão aí. É um monte de gente falando o tempo inteiro. Falando de economia, falando de família. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês com muito respeito, tá bom? Eu vejo gente falando de Deus, algumas coisas sobre Deus, que quando a pessoa começa a falar, eu falo assim, meu Deus, eu nunca ouvi sobre isso na minha vida. E aí eu falo, o que eu vou fazer agora? Deixa eu ouvir um pouquinho. Quando eu começo a escutar, eu falo, que bestialidade. O nível, eu acho que tem coisa que o demônio escuta que ele fala, me superaram. Eu acho que o demônio escuta algumas coisas que ele fala, me superaram. Eles estão fazendo coisa pior que os demônios. Porque eu escuto, eu falo, de onde tiraram isso? Agora eu fico preocupado com você. Porque filho espiritual são meus filhos. Eu fico preocupado. Quanto que disso é? Porque a partir do momento que eu abro uma coisa, sabe o que acontece? Isso entra na minha rede e vai para você também. Por isso que a maioria das coisas eu nem clico, porque eu falo, eu vou clicar, amanhã aparece assim, apóstolo Edson segue tal coisa. Tem uma multidão gritando aí para você escutar. A tua história não mudou. Não vai acontecer. Mas tem uma outra multidão que está andando debaixo de expectativa. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas que estão nessa igreja estão andando debaixo de uma expectativa. Jesus falou que nós vamos ver milagres maiores do que Ele fez. Nós, para vermos milagres maiores, temos que ver os que Ele já fez, amém? Porque ninguém vê milagre maior sem ter visto o normal. E nós estamos vendo os milagres normais acontecendo. Coisas que são simples, mas estão acontecendo. Porque a qualquer momento vão acontecer as coisas maiores. E o que nós, como igreja, precisamos fazer juntos? Andarmos nessa multidão, crendo, esperando, tendo a certeza que vai acontecer. Tendo a certeza que Deus vai fazer. Que é do jeito dele. Falei isso domingo passado. Paulo fala em Atos que eram milagres extraordinários. Como é que um milagre já é extraordinário? Não, é que tinha coisas que Deus estava fazendo que eram maiores do que as outras. E nós temos que ter essas expectativas. Porque, encerrando a palavra dessa noite, aquela mulher voltou para a sua cidade. Só que agora ela voltou com uma nova história, cercada por outras pessoas
Pessoas que também viram um milagre e passaram a crer. Porque diz no final do versículo que aquele assunto se esparramou sobre a região. Que Deus aumente a sua fé, meu irmão. Que Deus aumente a tua esperança. Se você teve já essas histórias ruins, como eu já tive, coloque ela de lado, porque agora é um novo tempo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 17, se alguém está em Cristo é nova, as coisas antigas já, 5,17, as coisas antigas já, eis que tudo se fez novo, é novo. Eu acredito no que Jesus falou, é novo. Então eu vou viver o novo. Ah, mas ainda não aconteceu. Tem coisa, apóstolo, que você orou não aconteceu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa que eu orei que não aconteceu. Mas muita mesmo. Eu já orei por pessoas serem curadas e elas morreram. Eu já orei por pessoas serem curadas, pessoas que eu amava demais e Deus não respondeu. Mas isso não muda o que está dentro de mim. Eu continuo acreditando que Ele vai fazer. A qualquer momento Ele faz. E vai fazer do jeito dEle. Feche a sua Bíblia. Quando eu pedi para nós cantarmos essa música, que eu estou firmado na rocha, vocês viram que eu até falei, eu estava falando para o Mateus antes, eu falei para minha esposa em casa, e eu falei para o Mateus assim, Mateus, e falei para minha esposa, essa música não é uma música para ficar sendo cantada, porque ela não tem letra. A letra, o começo da letra dela é muito pequenininha. É muito simples. Depois só fica lá firmado na rocha, firmado na rocha. Mas existe o começo dessa letra, que é onde está a chave de toda a questão de estar firmado na rocha. Que Jesus é um Deus presente, que Ele está perto de mim, que Ele interfere na minha vida e que nada vai me abalar. Você precisa ter essas experiências. Você precisa acreditar. Primeiro, se você acreditar, o Senhor vai se agradar demais de você. Porque Ele fez tudo isso para nós acreditarmos nele. Eu preciso acreditar. Segundo, que isso vai fazer bem para mim. Porque a pior coisa que tem são pessoas que vivem sem esperança. Quando seus corações são tomados pela desesperança. Quando eu me converti, eu escutei um homem e ele ensinou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: a vitória da esperança não é vencer. Eu falei, como não? Ele falou, a vitória da esperança é não cansar. Entendeu? A vitória da esperança não é vencer, porque a partir do momento que você venceu a esperança, não é mais esperança, acabou a esperança. Se você venceu a esperança, já viu, acabou, não tem mais esperança naquilo. Então, quando nós falamos de esperança, não é a vitória, é não cansar. Eu não vou cansar até que eu veja Deus fazer. E quando Deus fizer? Agora eu vou ter esperança em outra coisa. Feche a sua Bíblia, não fique em pé, só curve sua cabeça. Deixa eu orar por você um pouquinho. Depois nós vamos orar por você aqui na frente. Curve sua cabeça. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está entre nós. Se ela fala, é porque Ele está. Esse ambiente que você está é um ambiente ungido. A unção está aqui. E a unção não é uma força, uma eletricidade, óleo. A unção é o próprio Deus. Jesus é um ungido de Deus. Ele é o Cristo. Você está num lugar onde o Senhor Jesus está. Coloca teu coração diante dele. Talvez você tenha que falar para Ele nessa noite. Quero voltar a ter esperança, Senhor. Talvez você tenha que falar para o Senhor Jesus: a minha história de tristeza não vai mais me afetar, porque eu tenho uma nova história.
Talvez você tenha que falar para Jesus nessa noite: Senhor, eu vou ler mais a tua palavra, porque eu não tenho tido força. E eu já vi que essa força não vem de homens. Essa força vem do Senhor por meio da tua palavra. Não comece a ler a Bíblia sem um projeto. Comece a ler a Bíblia debaixo de uma direção do Espírito. Eu vou começar a ler o Novo Testamento. Peça para Deus, cada dia que você lê um capítulo, peça para Deus falar com você. Pinta a sua Bíblia, escreva nela, faça suas anotações. Aquilo vai começar a entrar dentro de você. Apóstolo, mas como que isso acontece? Eu não sei como. Eu sei que está escrito em Hebreus que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir pensamentos e propósitos do coração. Sabe o que é uma faca? Uma espada? A espada entra. A palavra de Deus entra em nós. E ela começa a nos fazer discernir os propósitos que estão na nossa vida. Propósitos certos e errados. A palavra é a lâmpada para os meus pés, é a luz para os meus caminhos. Talvez você tenha que falar para Deus hoje: Senhor, eu quero guardar mais a tua palavra. Quero memorizar versículos. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Está aqui para curar, está aqui para fazer milagres. Está aqui para nos confortar, está aqui para nos envolver com a tua presença, com o teu amor. E eu quero pedir nessa noite por essas vidas que precisam do teu amor, que têm um coração triste. São pessoas que riem, são pessoas que pulam, que mostram uma alegria externa, mas internamente, Senhor, estão tristes porque elas foram envolvidas por essas histórias de tragédia. Só que, Senhor, o Senhor nos chama para uma nova história. E eu quero pedir que o Senhor ajude esses meus irmãos, essas minhas irmãs, a tomarem posse dessa nova história que o Senhor tem para elas. Eu quero pedir, Espírito de Deus, que o Senhor envolva esses meus irmãos e que o Senhor os abençoe agora. Que essas tristezas profundas, aqueles apelos que o diabo fez, Senhor, aquelas marcas que ficaram na alma, os abusos emocionais, físicos, na infância, abusos de violência, abusos emocionais, abusos sexuais, que marcaram a alma, a história desses teus filhos, que não conseguem mais pular, não conseguem mais correr, não conseguem mais saltar, porque se sentem presos. Espírito de Deus, o Senhor é poderoso, e eu peço que o Senhor, no teu poder, nos liberte nesta noite. Minha irmã, receba, sinta o Senhor te envolvendo nesta noite. Sinta o Senhor tomando você nos seus braços. Meu irmão, sinta o Senhor tomando você para o seu peito, te segurando firme, como o Deus que te ama, que te sustenta, que olha para você e diz que você é filho. Deus, eu peço que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor fortaleça os meus irmãos. Se você quer que eu ore especificamente por esse momento para você, eu queria que você viesse aqui para frente e ficasse aqui em pé, aqui na frente. Eu vou fazer uma oração por você.
Se você precisa que eu ore por algo, que você fale assim, eu preciso de uma oração, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu vou orar por você. Então você precisa, você vem aqui para frente, fica em pé aqui na frente, que eu vou orar por você. Veja o que o Espírito Santo te fala. Fiquem todos de olhos fechados, por favor, tá bom? Deixe o mover acontecer. Nós estamos aqui na presença do Pai. Ninguém está vindo aqui na minha frente. Nós estamos vindo diante do Senhor, não de um homem. Mas nós estamos andando em direção a um Deus que nos vê. Senhor, eu quero pedir por eles que estão aqui na frente. Eu não sei o porquê eles vieram, mas o Senhor os conhece. Cada um deles o Senhor conhece. Assim como aquela viúva, o Senhor olhou e sabia quem era a viúva, o Senhor também sabe quem eles são. E o Senhor sabe por que eles estão aqui. Não somos diferentes dos que estão sentados e não somos melhores dos que estão sentados. Mas o Senhor sabe por que vieram aqui à frente. E eu quero pedir agora, Espírito de Deus, o Senhor que vê, veja o que eles precisam, Senhor, e abençoa agora a vida deles. Espírito de Deus, eu te peço, abençoa agora a vida deles. Abençoa, para que eles possam ver os céus abertos sobre eles. Abençoa para que eles possam ver o Senhor do lado deles. E o Senhor dizendo: menino, levanta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu não preparei isso. Eu não preparei. Mas você viu o que estava escrito no texto? Aquele menino começou a falar. O que ele falava? Nós não sabemos. Nenhum dos apóstolos escreveu o que ele falava. Eu tenho certeza que não foi escrito para que a gente não pegasse um modelo. Mas eu tenho certeza que da mesma maneira que aquele menino começou a falar, porque ele ressuscitou, eu quero declarar em nome de Jesus que você também vai falar a tua história. Vai ser um novo tempo de você falar coisas novas, coisas que os outros nunca escutaram. Amado Deus, eu apresento essas vidas diante de Ti, e eu os abençoo nesta noite. Eu peço que o Teu Espírito agora os envolva. Peço que os Teus anjos agora possam trabalhar em direção aos Teus filhos aqui, Senhor. E que aconteçam os Teus milagres na vida deles. Que eles possam receber aquilo que eles estão esperando da Tua parte. Sejam curados, sejam revestidos, sejam fortalecidos. Sejam cheios da presença de Deus. Espírito de Deus, envolva agora os Teus filhos. Eu queria convidar toda a igreja a ficar em pé e a orar por eles que estão aqui na frente, orar por você e orar por eles. Vamos pedir para que Deus traga uma unção sobre todos nós e sobre eles que estão aqui na frente. Espírito de Deus, vem sobre as nossas vidas, vem sobre essa igreja, Senhor. Vem sobre nós como igreja, para que nós possamos estar abertos para as coisas que o Senhor está fazendo e coisas maiores que o Senhor vai fazer. Cura agora, Senhor. Senhor, eu continuo aguardando que aquele diagnóstico daquele tumor que sumiu vai chegar até nós. Eu continuo aguardando, Senhor, que essa hérnia de disco,
esses problemas na coluna que sumiram vão ser trazidos para nós por meio de diagnóstico do médico de que foram curados. Eu continuo esperando, Senhor, os teus milagres, casamentos restaurados, empresas abençoadas, coisas presas liberadas. Eu continuo crendo que o Senhor vai fazer os teus milagres, e os teus filhos vão viver prosperidade, vão viver a bênção, que a madre que está fechada vai ser aberta, que a enfermidade vai sair. Senhor, tu dizes na tua palavra que são enfermidades e doenças, que as doenças saiam e que as enfermidades da alma sejam curadas pelo Senhor. Almas depressivas, corações deprimidos, angustiados, Senhor, vem com o teu Espírito e alegra a alma dos teus filhos, alegra o coração. Sara agora a tua igreja, sara agora os teus filhos, sara agora aqueles que precisam desse mover do teu Espírito, Senhor. Faz a obra entre nós, o Espírito de Deus. Ó Espírito de Deus, envolve agora, Senhor. Toma eles nas tuas mãos. Receba da presença do Senhor. Receba do toque do Senhor. Receba dos milagres que o Senhor tem para a tua vida, para a tua alma, para o teu coração. Receba. Receba, Espírito de Deus, faz a tua obra. Faz a tua obra, Senhor, faz a tua obra. Em momentos como esse não adianta a gente ter pressa, tem que deixar o Senhor fazer, amém? Às vezes a gente tem muita pressa, e às vezes o Senhor demora 50 quilômetros para chegar, mas Ele chega. Às vezes o Senhor demora o dia inteiro para chegar, mas Ele chega. E sempre que Ele chega na hora certa. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega na hora errada. A unção está nesse lugar. A presença de Deus está aqui. E o Senhor não se atrasa na sua vida. O Senhor não está no tempo errado na sua vida. Continue orando. Vamos cantar de novo a música. Continue orando, não parem de orar. Deixa a unção de Deus tomar a sua vida. Deixa a unção de Deus ser derramada sobre você. Meu Senhor, meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, tua presença é meu repouso.
Começando. o meu fundamento, o meu alicerce, o meu melhor amigo, a rocha que é mais alta, a minha segurança, a fonte da minha sede. Começando, vamos começar. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, tua presença é meu repouso, é o meu fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo, a rocha que é mais alta, a minha segurança, a água da minha sede. Estou firmado na rocha, e nada me abalará. Estou firmado Espírito na Santo, Deus, rocha, vem sobre esse lugar. nada me Vem abalará. sobre nós, Senhor. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Sobre a tua igreja. Estou firmado na Sobre a rocha, nossa confiança, e sobre a nada nossa me força. abalará. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, sua presença é meu repouso, é o meu fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo, a rocha que é mais alta, a minha fortaleza, a fonte pra minha sede. Estou firmado na rocha, e nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, e nada me abalará. Estou firmado na rocha, e nada me abalará. Estou firmado na rocha, e nada me abalará.
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Que o Deus que fez os céus e a terra, aquele que nos olha, que nos dá uma nova história, que nos acompanha, que nos abençoa, que gera milagres entre nós, por meio de nós e em nós. A Ele, a Jesus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai na paz, Deus te abençoe. Se tem algo que você precisa que a gente ore por você, que nós não oramos ainda, vem aqui para frente que nós vamos orar, amém? Deus te abençoe, uma semana cheia de bênçãos, de alegria. Quinta-feira, venha para o culto, estamos entregando a nossa campanha no domingo que vem. Venha para a igreja, traga alguém que você ama, para estarmos juntos adorando o Senhor. Vai na paz.